Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez em nossa casa. Boa noite aos que estão nos assistindo através da internet. Sejam todos muito bem-vindos. A nossa casa sempre trabalha terças e quinta, a partir das 18h30. Terça-feira que vem nós não vamos ter trabalho na casa, que é terça-feira de carnaval, então a gente não vai trabalhar, tá bom? Mas na quinta-feira terá trabalho normal. E também vai começar os estudos na quinta-feira, tá? Então, quem quiser participar do estudo, vai começar a partir das 19 horas, das 19 às 20. E nós vamos estudar esse ano o Livro dos Espíritos. Então, é interessante, se alguém quiser participar, porque é um livro que vai ter o conhecimento da doutrina espírita, né? Então, na quinta-feira a gente começa os estudos e os trabalhos de desobsessão da nossa casa, que até agora não estava trabalhando, tá? E o tratamento dos chakras, nós vamos ter agora todas as semanas, terças e quinta. Só que todas as terças e quinta, mas as pessoas vai ser atendido 3 pessoas por dia. Então, quem quiser fazer o tratamento, precisa passar no atendimento fraterno, fazer a fichinha para ser atendido, tá bom? Em vez de 6, vai ser 3 pessoas só, terça e 3 na quinta, tá? E a gente vai retornar com todas as nossas atividades a partir depois do carnaval. A evangelização infantil também já está funcionando. É importante trazer as crianças, para que as crianças possam aprender um pouquinho. Quem tiver criança, neto, filho, que traga. A nossa água purificada, é importante que as pessoas aprendam, tenham o hábito de consumir. Pode trazer de casa uma garrafinha com o nome, colocar aqui, porque é um tratamento que é vinculado com a espiritualidade e com o tratamento do passe. Então é importante tomar essa água. E você pode usar ela, tomar a semana inteira, mesmo uma garrafinha pequena, porque quando fica um pouquinho só de água, vocês podem completar até 3 vezes. Então ela dá para a semana toda. E é muito importante esse tratamento para vocês, tá bom? O nosso bazar também já está funcionando normal, todos os sábados, das 9 às 13 horas. Tá? Então, é importante que vocês saibam que a nossa atividade já começou, o tratamento do chakra já começou, os passos também, a casa já vai estar funcionando normal a partir do carnaval, tá bom? Então, vamos fechar nossos olhos, vamos serenar nosso coração, nossos pensamentos, para que a espiritualidade possa agir, né, em nós. E a gente vai fazer isso através da música, do Pai Nosso cantado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia dai-nos agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas,
deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Vamos convidar nosso irmão Fábio que fará o evangelho dessa noite, a explanação. Seja bem-vindo, Fábio, mais uma vez. Ótima noite, irmãos. Todos bem-vindos, encarnados, desencarnados. Que a paz de Jesus esteja conosco essa noite. Sempre um prazer estar aqui à frente, seja dando recados, seja fazendo a explanação. Muito importante os recados que a Magali passou, a importância da água, a importância da prece, a importância do atendimento, a importância do passe, certo? E eu quero trazer a importância do estudo essa noite. Como foi dito terça-feira passada, nós esse ano vamos fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, mas de uma maneira diferente. Antigamente cada um escolhia um tema e fazia aleatoriamente. A partir de agora nós estamos fazendo ele desde o início, item por item. Tá? E aí com o passar do tempo a gente vai entendendo melhor. A gente vai entendendo a importância dele ser feito dessa maneira também. Do outro também está correto, claro, né? Mas dessa maneira a gente consegue ir estudando junto como se fosse na escola. Tá? Então, eu já trago aqui notícias históricas que depois da introdução trazida pela nossa irmã Andréa, ele já começa assim. E eu vou ler na íntegra para a gente acabar entendendo e eu vou tentar explanar sobre. Né? Para bem se compreenderem algumas passagens dos evangelhos, necessário se faz conhecer o valor de muitas palavras, nelas frequentemente empregadas, e que caracterizam o estado dos costumes da sociedade judia naquela época. Grava bem. Já não tendo para nós o mesmo sentido, essas palavras foram com frequência mal interpretadas, causando isso uma espécie de incerteza. A inteligência da significação delas explica o verdadeiro sentido de certas máximas que à primeira vista parecem estranhas. Então por que eu coloquei aqui naquela época? Porque as épocas são diferentes. Isso é fácil de entender. Né? Então muita coisa que foi dito na época de Jesus, hoje tem um sentido um pouco diferente. Muitas coisas que foram ditas na época da codificação do Evangelho segundo o Espiritismo, que já estão batendo 200 anos, hoje também é diferente o entendimento. Então está aí a importância do estudo, está aí a importância de vir de quinta-feira também. Porque uma coisa é eu vir aqui na frente e falar para vocês só escutarem. Outra coisa é nós trocarmos ideias. Vocês trazem as dúvidas, vocês trazem exclamações também, vocês trazem coisas que fazem parte do estudo de vocês. Então de quinta-feira é importante que a gente venha também para a gente ver o que foi dito na época e trazer para a atualidade. Olha a importância do Evangelho no lar também. Porque no Evangelho no lar a gente também troca ideias. Então a importância do estudo ela é bem presente no Espiritismo. O Espiritismo é estudo, além de tudo isso que a gente fala aqui na frente. Então hoje nós vamos falar de samaritanos e publicanos. Acho que samaritanos é um termo um pouco mais comum. Eu acho que a maioria aqui já ouviu dizer. Né? Então, deixa eu passar um aqui e a gente já volta para cá. Nesse mapa, a gente consegue ver que a Samaria está bem no meio lá. Tudo era Israel. E depois da queda das tribos, foi dividido. Então, eu vou voltar aqui. Após o cisma das 10 tribos, Samaria se constituiu a capital do reino separado de Israel. Vocês vão entender o separado, conforme eu for explicando. O porquê que foi separado, se deixaram se separar, se quiseram que fosse separado mesmo. Né? Destruída e reconstruída várias vezes, tornou-se, sob os romanos, a cabeça da Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Palestina, esse termo era atual.
onde a gente vê na TV, infelizmente, muitas guerras. Então vocês veem, onde Jesus andou, né, naquela região, tiveram milagres, tiveram várias coisas acontecendo, hoje é um cenário de guerra. Complexo entender, mas vamos estudar. Lembrando que isso tudo está no livro. Tá? Herodes, chamado o Grande, embelezou a cidade de suntuosos monumentos para lisonjear Augusto, que era o rei da época, né? E lhe deu o nome de Augusto, em grego Sebaste. Augusto é o primeiro imperador de Roma. Naquela época, Roma, na Itália, mandava em tudo. Apesar de ser bem longe, Itália, da região da Judéia, o Império Romano que predominava, né? Eles que mandavam em tudo lá. E aí, para a gente entender também, mais ou menos, onde funciona Samaria e a região e onde viviam os samaritanos. Né? Samaria foi a antiga capital do reino norte de Israel, no reino de Israel, situada em uma região montanhosa entre a Galileia e a Judéia, no centro da atual Cisjordânia. Hoje, Cisjordânia. Na época, era tudo Israel. Então, aqui, toda essa parte era o reino de Israel e depois foi desmembrada. Então, olha os nomes aqui, a gente conhece bem. Ó. Galileia, dentro de Galileia tem Nazaré, aí Samaria, Sicar, que é dentro de Samaria, Jerusalém está aqui embaixo de Judéia, Betânia também é bem famoso, aqui passa o Rio Jordão, que a gente ouve bem, né? A gente conhece bastante, e aqui o Mar Mediterrâneo. Então, e aqui em cima, Cafarnaum também é bem famoso nos evangelhos. Então vocês podem reparar que tem bastante coisa, é bastante rico essa região. E Jesus andou por tudo isso. Mais para baixo aqui, descendo aqui, tem o Egito. E mais para cima a Europa, onde, no caso, veio o reino da Itália, né? O reino de Roma. O Império de Roma, perdão. Então Jesus andou em todos esses locais, são locais sagrados, e vale a pena a gente estudar para a gente saber um pouquinho do que se trata. Né? A Samaria, fundada pelo rei Onri, funcionou como capital por mais de 200 anos até a sua queda. A gente vai ver depois o porquê da queda. Né? Historicamente, é o local conhecido pela mistura étnica e religiosa dos samaritanos, sendo hostilizados pelos judeus. Então vamos ver aqui essa questão da mistura étnica e religiosa e o porquê que eles são hostilizados. Aí temos a imagem de Jesus com a samaritana. Todos acredito que já conheçam essa passagem, uma passagem bem famosa, né? Após a conquista assíria, a população local misturou-se com povos estrangeiros, resultando em sincretismo religioso e rejeição pelos judeus, que os consideravam impuros. Então, essa mistura fez com que eles se separassem. E foram também separados. O pessoal não gostava dessa mistura. Então, os judeus mais assíduos, ortodoxos, eles não gostavam dessa mistura. Então, eles acabavam excluindo os samaritanos. A região é palco de encontro de Jesus com a mulher samaritana, como eu já falei, e da parábola do bom samaritano, que também é uma parábola bem conhecida. A região foi um ponto crucial de tensão política e religiosa na antiguidade, destacando-se pela sua importância geopolítica entre o Mar Mediterrâneo e o Rio Jordão. Então, deixa eu voltar aqui no mapa. Aqui, o Rio Jordão é esse rio que corre aqui, ó. Samaria no meio e aqui o Mar Mediterrâneo. Então, tudo que vinha do mar ou do rio passava pela cidade. Né? Você vê que ela fica bem no meio. E, na verdade, também tudo que acontecia desde cima aqui da Galileia até a Judéia, até o Egito, que tinham comércios bem grandes, tudo acontecia e passava pela Samaria. Mas eles não eram bem vistos. Eles não eram bem vistos justamente por essa misturança, vou dizer até essa palavra. Né? Vamos estudar melhor aqui. Os samaritanos, isso também está no livro, no Evangelho, tá? Estiveram quase constantemente em guerra com os reis de Judá. A versão profunda, datando da época da separação,
perpetuou-se entre os dois povos que evitavam todas as relações. Então, os povos, o povo de Judá, o povo de Israel, tinha aversão aos samaritanos e vice-versa. Eles não se misturavam de jeito nenhum, desde a época da separação. Uma briga religiosa, a gente vai entender melhor, e causou estranheza, causou até mortes, e causava esse tal do evitamento. Na parábola da mulher samaritana, ficou conhecido porque Jesus a encontrou num horário do dia em que ela estava lá sozinha, justamente para evitar esse contato com as outras pessoas. Então as pessoas evitavam os samaritanos, os demais, né? E os samaritanos evitavam os demais. Eles não tinham esse encontro. Aqueles, para tornarem maior a cisão e não terem de vir a Jerusalém pela celebração de festas religiosas, construíram para si um templo particular e adotaram algumas reformas. Então, olha só, eles faziam de tudo para não encontrar as outras pessoas. Vamos trazer para a atualidade aqui. Algumas pessoas acabam se isolando nas suas religiões, fazendo de tudo para não se trombarem. Quando tem festa no mar, na praia, que é comum aqui no litoral, as pessoas não vão para lá, algumas religiões. Quando tem festas mais perto do morro, os que frequentam a praia não vão. Então as pessoas acabam se isolando, isso na atualidade. Mas isso não é de agora. Então, você vê que eles construíram até um templo particular para não ter que cruzar com outras pessoas. Olha como eles realmente queriam se colocar nessa caverna. Então, os samaritanos somente admitiam o Pentateuco, que continha a lei de Moisés, e rejeitavam todos os outros livros, olha lá, que a esse que foram posteriormente anexados. Eles não aceitavam mais nada. Era a lei de Moisés e pronto. Tanto é que quando Jesus chegou com seu máximo amor, ele também não foi tão bem aceito. Por quase nenhum na época, né? Mas por conta de estar frequentando toda a região, o pessoal da Samaria realmente não aceitava Jesus também. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos da mais alta antiguidade, fortalecendo sim a ideia de que eles tinham seu padrão, não queriam fugir daquilo também. E para os judeus ortodoxos, eles eram heréticos. Isso. Desviados, capazes de escolher e, portanto, desprezados e perseguidos. Para os ortodoxos, que eram tradicionais, por que eu vou... Se eu fosse um ortodoxo, o meu pensamento seria mais quadrado, né? Então eu não vou aceitar uma pessoa que escolheu, uma pessoa que tem a opção de escolher, uma pessoa desviada. Então eles eram realmente taxados e perseguidos também. E o porquê dessa briga toda? A briga entre os judeus e os samaritanos tinham, pois, por fundamento único, a divergência das opiniões religiosas. Logicamente, né, irmãos? Naquela época, a religiosidade batia muito fundo, muito forte. Então, essa era a causa única e a mais latente dessa divisão entre eles. Se bem fosse, olha que interessante isso, muito interessante. Se bem fosse a mesma a origem das crenças de uma ou da outra. Antes da separação das 12 tribos de Israel, era todo mundo unido. Antes da separação, obviamente, né? Então eles tinham a mesma fé, eles consultavam os mesmos livros. E depois da separação, eles consultavam os livros também, só que eles mudaram de ideia. É igual hoje em dia. Os nossos vizinhos aqui são cristãos também. Nós também somos. Mas a gente não se conversa muito. O pessoal que reza girando também é cristão. O pessoal que reza com a mão assim também é cristão. Mas a gente não se conversa. O pessoal que se ajoelha para rezar também é cristão. Então todos seguimos Cristo. Jesus Cristo é o nosso rei. É o rei desta casa aqui. Mas a gente não se conversa porque somos religiões diferentes. Vamos tentar acabar com isso? Vamos refletindo?
porque senão vai ter o mesmo fim dos samaritanos. Eles eram os protestantes daquele tempo, e ainda hoje se encontram samaritanos em algumas regiões. Observam a lei de Moisés com mais rigor do que os outros judeus, e só entre si contraem alianças. Então eles continuam fechados na deles, né? Mas ainda a gente consegue encontrar um ou outro lá na região da Palestina. Então eu deixo uma reflexão aqui sobre essa trajetória dos samaritanos, né? Vamos trazer para agora. Precisamos chegar ao ponto de desunião? Como eu falei aqui, a maioria das religiões do Brasil são seguidoras de Cristo. Precisa mesmo? Um veste terno e o outro veste branco. Eu preciso brigar? Não precisa, né? Vamos deixar as diferenças nos separarem do próximo? Sendo que Cristo pede para a gente se amar, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então eu tratando um colega de trabalho como um samaritano, eu vou estar fazendo o gosto de Jesus Cristo? Excluindo um colega só porque ele frequenta outra religião, eu vou estar fazendo o que Jesus pediu? Não, não estarei. Eu estarei me comparando aos cabeças fechadas da época. Mente aberta, irmãos. Precisamos evoluir, o amor precisa falar mais alto. Essa é a reflexão dos samaritanos, e agora nós vamos para as reflexões dos publicanos. Publicanos eram assim chamados na antiga Roma, os cavalheiros arrendatários das taxas públicas, incumbidos da cobrança dos impostos e das rendas de toda a espécie, quer em Roma mesma, quer em outras partes do império. Então a gente está falando da mesma época dos samaritanos. O Império Romano dominava, assim como o sistema domina hoje em dia, a politicagem, que tem o político e tem a politicagem. Tem o político de bem e a politicagem que não é tão boa assim. Tá? Então, naquela época, existiam pessoas, assim como hoje. Vamos trazer para o atual os banqueiros, os bancários que cuidam do dinheiro das pessoas. Você chega com o seu dinheiro no banco, ele te orienta o que fazer com o dinheiro. E pega a parte dele, parte do sistema. Eram judeus, coletores de impostos, que trabalhavam para o Império Romano, sendo odiados e considerados traidores, ladrões e pecadores pelos seus compatriotas. Então vamos aqui, ó. Eram judeus. Então eles eram ali da Palestina, da região de Jesus. E eles trabalhavam para o Império Romano. Então alguma coisa já não está batendo. Ah, Fábio, mas é ruim trabalhar para alguma coisa melhor, ganhar um salário melhor? Não é. Com certeza não. Desde que seja feito da maneira correta. Era muito comum, era uma região muito simples, a região da Judéia. Então era comum ser pastor de ovelhas, ser pescador. Então eles tinham essa vida simples, com trajes simples, né? E os publicanos, você via só de passar. Eles tinham as túnicas mais elaboradas, mais caras, né? Eles ganhavam mais por isso. Só que o porquê que eles eram considerados traidores, ladrões e pecadores? Traidores por quê? Porque o povo sofria muito, igual hoje em dia, com impostos. Se eu não me engano, na época era 20%. Hoje é mais. Tá certo isso? Aqui todos trabalhadores, todos simples e humildes. É justo fazer uma compra de R$100 no mercado e R$30 ser do sistema? Né? Então, nas eleições, a gente precisa ver melhor os votos. Traidores porque eles trabalhavam para o sistema. Ladrões porque eles aproveitavam dessa situação para desviar também um pouquinho para eles. Então, o judeu ia lá pagar o seu imposto, 10 moedas, por exemplo. Um publicano cobrava 12 moedas. 2 eram para o bolso dele. Alguns. Assim como hoje, tem alguns que são bons e alguns que não são tão bons. Tá? E pecadores
considerados pecadores, obviamente por isso, por serem traidores, por usufruírem desse momento e desviar dinheiro dos irmãos. Os publicanos cobravam tributos, muitas vezes abusivamente, para enriquecer à custa da opressão do seu próprio povo, como eu acabei de falar. Então, se eu tenho poder, se eu sou autoridade, eu que cobro, eu posso cobrar o quanto eu quiser, teoricamente, né? É muito visto hoje em dia também isso. Mas tínhamos um mestre de puro amor, pura compaixão, pura empatia. Jesus, no entanto, aproximou-se dos publicanos, ao invés de excluí-los como todos faziam. Comendo em suas casas, chamando até mesmo Mateus para ser apóstolo e recebendo Zaqueu, demonstrando a compaixão e oferecendo a salvação para essa classe desprezada. Aqui na imagem, Jesus auxiliando Zaqueu a descer da árvore, virou até música, né? A música de Zaqueu. Então Jesus, na sua sábia missão aqui na terra, ao invés de fazer o que todo mundo estava fazendo, o que ele fez? Tratou com compaixão. Tratou com compaixão. Oferecendo a salvação que ele oferecia para todos, até mesmo para essa classe. E o que precisava para ser salvo? Seguir os conselhos de Cristo. Precisa largar tudo e ir para o deserto com Cristo? Naquela época era isso que ele pedia, mas nem todos podiam. E hoje, o que é seguir Cristo? Vou deixar meu cabelo crescer, minha barba, usar roupa simples e ir para o deserto? Ou é simplesmente também ter compaixão? Ou é respeitar os outros? Seguir Cristo hoje é um pouco mais simples do que naquela época. Porque ele era vivo, então eu tinha que ir atrás dele. Hoje ele está disponível, ele está aqui. Ele está aqui agora. Vocês sabem. 2 ou mais, ele está presente. O nome publicano se estendeu mais tarde a todos os que superintendiam os dinheiros públicos e os agentes subalternos. Então, todo mundo que mexia com din-din era considerado um publicano. Hoje, esse termo se emprega em sentido pejorativo, ou seja, não é muito legal ser chamado de publicano, para designar os financistas e os agentes pouco escrupulosos de negócios. É um pouco vinculado à corrupção. Disse, às vezes, ávido como um publicano, rico como um publicano, com referência às riquezas de mau quilate. Então, aquele mau político que desvia o dinheiro da merenda, ele pode ser chamado, né, de um publicano. Porque naquela época eles faziam mau uso do dinheiro do povo. Quando eu falo povo, é dos próprios irmãos. Olha que chato isso, né? Olha que legal. Os riscos que estavam sujeitos faziam que os olhos se fechassem para as riquezas que muitas vezes adquiriam e que, da parte de alguns, eram frutos de lucros escandalosos. Então, aqui temos 2 faces da mesma moeda. Alguns não estavam nem aí para os riscos, porque eles apanhavam às vezes nas ruas. Mas o dinheiro fala mais alto. Então eu quero ter minha túnica da Nike. Eu quero ter minha roupa mais elaborada. Então eu não estou nem aí que eu posso apanhar. Contrapartida, outros não aceitavam. Não, eu posso ter uma casa melhor, eu posso ter uma alimentação melhor, mas eu não me envolvo com essa corja. Então você tem 2 opções. Assim como hoje. Eu vou entrar nesse fluxo onde eles roubam descaradamente, ou vou fazer o que eu posso fazer e trabalhar humildemente? Quem não quer ganhar milhões? Eu quero. Mas eu não vou fazer de tudo para isso. Vou fazer o que eu acredito que esteja nos caminhos de Cristo. E olha só que interessante. De toda a dominação romana, eles dominavam por vários motivos. E era a morte quem desobedecia. O imposto foi o que os judeus mais dificilmente aceitaram e o que mais irritação causou entre eles. Daí nasceram várias revoltas
fazendo-se do caso uma questão religiosa por ser considerada contrária à lei. Quando mexe no bolso, o pessoal fica bravo, né? E hoje, irmãos, eu acabei de falar, naquela época era 20% o imposto. Hoje é quase 50%. Você vai comprar um carro, você paga o dobro do que ele vale. É triste. Vamos vibrar por eles. Já que eu não posso chegar no Senado lá, chutar a porta e mandar todo mundo sair. Eu também nem deveria fazer isso, porque não é isso que Cristo quer. O que eu posso fazer? Eu posso votar melhor ou não votar e vibrar por eles. Porque aqui a gente não está para falar de política, de partidos. A gente tem que vibrar por eles para que eles sejam tocados e façam melhor uso dos nossos impostos. Não é errado pagar imposto. É errado o que eles fazem com os nossos impostos. Eles não fazem nada. Os judeus, pois, abominavam o imposto e, como consequência, todos os que eram encarregados de arrecadá-lo. Donde a aversão que voltavam aos publicanos de todas as categorias, entre os quais podiam encontrar-se pessoas muito estimáveis, veja só, mas que, em virtude de suas funções, eram desprezadas, assim como os que com ela mantinham relações, os quais se viam atingidos pelas mesmas reprovações. Então, se meu filho era um publicano, eu não falava com ele. Olha quão grave era. Se meu pai fosse um publicano, um coletor de impostos, eu não falava com ele. Se eu não me engano, Mateus foi voltar a falar com seus pais depois de muito tempo andando com Jesus. Jesus fez o meio-campo para ele voltar a falar com os pais. O próprio Mateus não falava com os pais. Quer dizer, os pais tinham vergonha de Mateus, eles escondiam para não apanhar. Então, até as pessoas mais estimáveis não se falavam. Separação de pai com filho. Vamos refletir. Se meu pai fosse um político hoje, um mau político, melhor colocando, o que eu faria? Eu iria apoiá-lo nas suas más intenções ou eu iria vibrar para que ele fizesse o correto com o valor da população? E aí mais uma reflexão. Essas duas reflexões mexeram muito comigo. Eu até me emocionei hoje à tarde quando eu estava estudando, porque não é fácil seguir Cristo. Eu falei que hoje é mais fácil do que antigamente, mas não é fácil. Então a primeira, vale a pena enriquecer pisando nos outros? Até aí tudo bem. Obviamente aqui todo mundo vai falar, não, lógico que não. Eu não vou fazer tudo por dinheiro. Mas tem gente que faz. A gente pode até mesmo conhecer pessoas que fazem. Então vamos deixar essa reflexão. Vale a pena fazer tudo por dinheiro? Topa tudo por dinheiro? Não tinha o programa? Era um lado humorístico, né? Mas e de verdade? E agora a reflexão mais dolorosa. Vale a pena destratarmos os atuais publicanos? Quem são os atuais publicanos? Os maus políticos. Cristo quer o que da gente? Cristo quer que a gente ore por eles. Eles nos causam náuseas, eles nos causam ira, eles nos causam problemas, eles desviam a renda da merenda dos nossos filhos. Só que eu não posso pensar mal deles. Então essa é a reflexão, irmãos. Por mais que eles estejam fazendo tudo de mal, a gente não pode pensar mal deles. Olha que difícil. Mas a gente consegue. A gente consegue. Cristo falou que a gente consegue e a gente vai conseguir. Então, com essas reflexões de hoje, não tão fáceis assim, eu peço que vocês levem essas reflexões para os amigos, para a família. Lembrando que vale a pena eu destratar um colega porque ele é de outra religião? Não vale a pena. Vale a pena eu falar mal de um político porque ele é ruim como pessoa? Não vale a pena. O que vale a pena? Eu rezar e vibrar por eles. Ah, Fábio, mas uma oraçãozinha vai fazer diferença? Vai. Vai fazer diferença. Vai fazer diferença na vida dele e principalmente na sua. Porque assim você não vai estar se igualando a ele.
falando em oração, falando em vibração. Vamos elevar nossa vibração então? Vou convidar a todos a fecharem os olhos. Sentem-se confortavelmente na cadeira. Solta o peso do corpo na cadeira. Relaxa o ombro. Relaxa os músculos do rosto. Vamos vibrando então pela nossa família, quem a gente mais ama. Vamos vibrando pelos nossos animais. Vamos vibrando pela natureza. Vamos vibrando pelos hospitais. Vamos vibrando pelos orfanatos. Vamos vibrando pelos presídios. Vamos vibrando pelo Senado. Vamos vibrando por nós mesmos. Vamos imaginando uma luz muito brilhante saindo da nossa cabeça e subindo no céu. Essa luz é Jesus. Essa luz é do Espírito Santo de Jesus. Essa luz faz parte da egrégora dos espíritos protetores. Vamos vibrando amor, respirando fundo. Vamos vibrando empatia. Vamos vibrando compaixão, lembrando que é tudo isso que Jesus quer da gente. E com a vibração mais alta possível, a gente encerra o nosso estudo da noite com a oração que o Mestre nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, hoje e sempre, graças a Deus. Ótima noite, irmãos, obrigado pela atenção. Até quinta-feira, então. Vão com Deus.